Eu pesquisei isso aqui para eu poder ver e descobrir alguma coisa na nossa vida, o qual eu preciso, você precisa também nesse sentido. Amém? Mas para nós sair daquelas dúvidas, muitas vezes temos em dúvida e não conseguimos entender muita situação pelo qual nós enfrentamos. Deus nos chamou para ser vencedor, amém, amados? Concorda com isso? Nos chamou. Agora o chamado dele não está dizendo que eu vou ser vencedor. Ele me chamou para eu ser, para você ser vencedor. Mas tem alguns detalhes que eu tenho que analisar na minha vida, porque eu tenho que trabalhar na minha forma de ser humano para descobrir o que poderia impedir exatamente eu ser um vencedor. Você também deve pensar nisso. O que poderia impedir você de ser um vencedor? Tem tantas coisas que a Bíblia nos mostra claramente que eu devo ler, entender e meditar nela. Quando eu leio para me descobrir a natureza humana, eu vou procurar entender o que Jesus falou. Falou de uma forma assim muito especial, muito maravilhosa, para nós poder saber o que é um ser humano natural. Todos são problemas que você vê acontecendo exatamente no nosso mundo, nossa cidade, estado do Brasil, aí para fora em diante. Você vai ver, tudo Jesus falou na sua palavra, está na sua palavra. Como as pessoas não entendem e não foram orientadas para descobrir a sua natureza própria, então continuam fazendo o que estão fazendo. Eu também vivia neste mundo, amados. Você também acredita que vivia neste mundo. Quando eu me encontrei com Marcos 7, versículo 20 em diante, eu descobri quem eu era, a forma que eu fui gerado. Eu fui gerado assim, gente, daquela maneira. Aí depois eu comecei a descobrir o que estava envolvendo na minha mentalidade, no pensamento, e comecei então a ver e a descobrir que realmente eu teria que fazer mudança na minha vida, se eu quisesse alcançar a promessa de Deus. Entendido? Então procurei descobrir muitas coisas antes de ser crente, depois de ser crente. O pensamento da gente é uma arma tão maravilhosa que poderá nos levar ao sucesso ou de repente ao fracasso, se você não conseguir entender o seu próprio pensamento. Então eu procurei encontrar isso, e volta a mim eu estou lendo de novo, para ver até que ponto, volta a minha mentalidade quer me levar a lugares estranhos, a desertos, e eu paro para pensar, analisar, não pode ser assim, eu tenho que me concentrar aqui, em Marcos exatamente 7, 20 em diante. Aí eu vejo a minha natureza, como ela está se desenvolvendo. Aí eu posso começar a melhorar a minha situação. Mas para que exista essa melhora, é preciso um preço caríssimo. Porque você vai ter que agir contra você mesmo, contra os seus próprios impulsos emocionais. Você vai ter que coragem de dizer para você mesmo não até gritar. De repente a sua alma grita por socorro e precisamos que lutar nesta área aqui para que nós possamos vencer. Jesus disse por meio de Paulo que nós somos mais do que vencedores, amém, amor? Concorda com isso? Você é mais que vencedor. Você é irmão, você é irmã, você é jovem, você é adolescente, é mais do que vencedor. Agora dentro de mim, dentro de você, existe 4 personagens, vamos assim, que tentam te afastar de Deus. 4 personagens exatamente que nós temos que cuidar disso. Nós aprendemos a Bíblia, vamos para os cursos, fizemos curso, vamos para o ITQ, se formamos pastores, mas não cuidamos desta área. Por isso muitas vezes a queda no cristão, no crente, ele luta por um lado, ora Jesus, se desgasta bastante, mas de repente não consegue desfrutar daquilo que é nosso por herança. Aleluia! Nós temos herança dada por Deus, amado. Quer dizer, é paz, é saúde, é bênção, é prosperidade, é cura. Nós temos tudo dado por Deus, é perdão. Lá no Salmo 103 ele fala a respeito disso. E nós também não temos essa influência, não gozamos desta bênção dele. Então o que nos diz aqui? Deus nos chamou para vencer, amém, amados? Analise o que significa vencer. O termo vencer significa alcançar vitória, amém, amados? Alcançar vitória é triunfar, levar vantagem, obter resultados favorável,
submeter e dominar. Entretanto, a vitória do crente, olha bem, consiste em vencer primeiro passo o pecado. Vencer o pecado. Segundo, o diabo. Terceiro, a carne. E quarto, o mundo. Amém, amados? Tudo isso centraliza dentro do homem. Essas quatro coisas diferentes: é o pecado, o diabo, a carne e o mundo. Em que sentido? Lá em Romanos 8:12, me parece 8, você vai ver que diz Paulo o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que possais ter certeza que você está recebendo a boa vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, amados? Então eu tenho que me conscientizar, ver o que surge na minha cabeça. É uma guerra constante quando você trabalha em cima desta área. Uma guerra constante. Então, pecado, diabo, carne e mundo. Aí em Marcos 7:20 você vai ver o que é o homem natural. Jesus falou claramente. Tu tem na tua Bíblia aí, tu pode ler para a gente observar, vai? Já abriu aí em Marcos? Lê para nós observar o que é um homem natural. Jesus falou isso. E eu era esse homem, você era esse tipo de homem. Glória a Deus. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Aleluia! Onde é que está relacionado isso, irmãos? No pensamento, na mente humana. E eu descobri, na realidade, quando eu fui criado, fui crescendo, a jovem, adolescente e jovem, depois maduro na idade, eu fui descobrindo tudo isso da minha vida. Eu precisei descobrir isso para poder agora me confrontar e ver até que ponto que eu estou andando, lendo, pensando, vendo até que ponto que a minha mente tenta me conduzir. Meu pensamento, o que Jesus disse? O que a boca fala, o coração está cheio. Então nem precisa nem falar, basta você apenas pensar, analisar e começar a construir castelos, imaginações pela própria mente humana. Então, pessoal, eu estou pedindo a vocês para que procurem descobrir a sua realidade humana, como ela funciona às 24 horas do dia que você trabalha, que você descansa. Ao chegar na sua casa, voltar, ir para o trabalho, voltar de novo. O que se fala, o que se ouve, o que se participa de assuntos. Então está relacionado, ao invés de uma vitória, um fracasso, alguma coisa. Por nós, às vezes, não damos por conta disso. Mas é do pensamento exatamente essa situação toda. Aí está o ser humano natural. Mas quando ele descobre essa realidade, o Espírito vai trabalhando, amém, amados? E Jesus vai liberando a sua graça aos poucos, para que ele possa ir entendendo e verificando a melhora que está acontecendo nele. Mudança de palavra, mudança de ação, mudança de atitude, mudança de pensamento. Vai amadurecendo e vai mudando. Entendido? Porque ele descobriu a realidade do qual ele vive, qual ele é. Embora professe uma fé que nos leva a Deus, porque é por essa fé que nós vamos ter condições de nós irmos até Deus, amém, amados? Mas se essa fé vier falhar, não nos der o suporte, nós somos pessoas fracassadas. O que ele disse? Jesus falou, não me lembro onde está o versículo, que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma, porque é na alma que centraliza tudo isso. Sentimento, é rancor, é ódio, é intriga, é discussões, é na alma que concentra tudo isso.
oro bem, prego bem, ganho o mundo inteiro, por não administrar essa realidade na minha vida, eu acabo perdendo o quê? A minha alma. E lutar, quantos anos, muitas vezes lutando, me parece que eu estou em 45 anos de fé, e por uma simples coisa, muitas vezes, por não ter cuidado ou vigiar um pouquinho mais, acabo perdendo tudo isso. E Deus não vai levar em conta o tempo que eu estou seguindo Ele, eu estou na fé, trabalhando, construindo igreja, em vários lugares, lá em Rosário construindo uma igreja, aqui lutando, não estou fazendo nada pessoalmente, mas estou acompanhando junto. Não vai dizer assim, não, Laureci acompanhou, fez assim, eu vou dar uma chance para ele. Não tem chance. A chance está na forma que eu penso, que eu ajo, que eu entro na forma das minhas atitudes. Amém, amados? Que eu passo a me descobrir. Paulo encontrou, você vê o que ele era. Paulo conseguiu descobrir na sua realidade a pessoa que ele era. O sofrimento que ele estava enfrentando com quem? Com o pecado, o diabo, a carne e o mundo. Ele falou claramente. Eu vou dar uma passadinha rápida para você ver aí. Paulo era um apóstolo. Jesus chamou, escolheu para sobre. Então analise, não adianta sim, se eu tiver consciência. Então Paulo foi escolhido, eu podia ficar tranquilo. Deus me escolheu, depois daquela situação humana nele, começou a trabalhar. Ele disse, olha, essa situação, eu não consigo me livrar desta situação. Não consigo me livrar. Então o convite, o chamado não ia adiantar de nada, se Paulo não descobrisse a sua realidade e clamasse por Jesus. Ele disse, foi Jesus quem me libertou, aleluia. Então eu também tenho problema, você tem problema, tem gente que tem problema também, eu também tenho problemas sérios nessa área. Agora eu preciso saber e aprender a dizer não no meu próprio pensamento, minhas próprias ações. Então são coisas que nós vamos descobrindo. Veja bem, quem nos aqui, por isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É Cristo quem nos faz triunfar, quem nos faz vencer, quem nos faz vitoriosos. Amém, amados? É Cristo, não existe outra pessoa, amados. É unicamente Ele. Então a minha esperança, quando digo para Jesus, a minha esperança é o Senhor. Se eu não tiver condições de estar aliançado com Ele por alguma coisa, algum momento a gente acaba quebrando essa aliança, por algum desequilíbrio de pensamento, de imaginação. Jesus, a minha esperança é o Senhor. O único que me compreende é Ele, porque Ele me gerou, Ele me conhece, me deu vida, me chamou para mim. Ele me compreende. Não vou dizer que me tolere se eu estiver em pecado, mas me compreende quando eu clamo e grito por socorro, aleluia, porque Ele vê a minha insistência diariamente. Ele vê, Ele ouve isso, Ele participa comigo nas minhas orações, tenho certeza disso. Então eu digo, Jesus, eu não consigo me esconder do Teu olhar de forma alguma. Onde eu estou, Tu está vivo, olhando para mim, me enxergando, vendo e me analisando passo a passo da minha vida. Então eu preciso analisar essas coisas da minha vida e ter condições de me tornar vencedor. Amém, amados? Disse aqui, aqui nós lemos de novo, é Cristo quem nos faz triunfar, quem nos faz vencer, quem nos faz vitoriosos. E agora veja bem, indo lá para o 37 do 8 de Romanos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, amados? Então o grande amor de Jesus na cruz do Calvário revela para nós hoje, para mim e para você, que eu e você somos mais do que vencedores. Aleluia. Você é vencedor, meu irmão. Você é vencedora, meu irmão. Não deixe o problema arrastar você ou fazer você voltar de volta, não. Você é vencedor, basta a forma que você está vivendo, está falando com Ele, está dependendo dEle, aleluia. Ele nos deu essa oportunidade. Você é mais que vencedor por aquele que se entregou na cruz do Calvário por você. Então tem que tomar posse exatamente disso. Disse agora o apóstolo Paulo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir e futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, outra criatura nos poderá separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! E quantas pequenas coisinhas, preste bem atenção, nos separa do grande amor de Deus. Quando a nossa mente nos carrega, ou seja, nos transporta para alguns desertos, algumas dificuldades que nós enfrentamos, aí surgem palavras, surgem reações, ou mesmo discussões, há muitas vezes até contenda entre pessoas, entre amigos, também com aquela pessoa que você mais ama, que você mesmo escolheu. Existem muitas discussões que nos separam desse grande amor de Deus, na tentativa que nós estamos buscando para entender essa realidade. Eu tenho que pensar exatamente nisso, buscar nele que ele me dê força, que a sua graça seja liberada para a minha vida nos momentos de aflições, no momento de luta, de guerra, de confronto pessoais, porque a nossa luta hoje não é contra a carne, nem contra o sangue. Lá em Efésios 6, do 11 em diante, nos fala isso. É contra as potestades, contra os espíritos, milhões de espíritos sem corpos, espíritos poderosos que governam este mundo. E nós estamos todos os dias nos confrontando com esses demônios malditos, que penetre em nossa mente por um olhar, por um pensamento, por uma palavra, e nós não nos damos por conta disso, e damos chance para nós começar a comentar muitas coisas, e aí ele toma posse, ele entra em ação. Então nós sabemos que Deus tem uma bênção especial, amém, amados? Ele tem uma bênção para mim e para você. Diga assim: o meu Deus determinou a minha vitória, e esta vitória é minha, eu tomo posse dela, no nome de Jesus, aleluia. Você é vitorioso, você é vitoriosa, você é vencedor, você é vencedora, aleluia. Toma posse desta palavra que não é minha, mas é da palavra de Deus. Você é vencedor sim, você é vencedora sim, aleluia. Tem problemas sim que nos conduz para desertos. Hoje nós paramos com as dificuldades. Também você ora nesse sentido, parece que Deus não ouve a sua oração. Nunca aconteceu para você isso? Você clama, você ora, mas não está no deserto. Agora, porque eu pude observar também que o deserto é que nos torna maduro para Deus, amém, amados? É no deserto que Ele nos aperfeiçoa, que nós prevalecemos firmes, e vamos em frente sem nos desviar, se nós voltarmos para trás. É no deserto. Pode faltar pão, pode faltar água, pode faltar dinheiro, falta tudo que é coisa, mas o nosso Deus é o nosso provedor, aleluia. Na hora certa Ele vai prover para mim, para você, todas essas coisas. Ele é poderoso, amados, Ele é santo, Ele é divino, e Ele ama a sua imagem, a sua semelhança. E você representa aqui na terra a imagem, a semelhança do Todo-Poderoso, aleluia. Lembra onde você vai, onde você trabalha, como você fala, com quem você fala, com quem você participa de assuntos, muitas vezes assuntos que não condizem a nada. Cuida esse detalhe, porque é nesse pequeno ponto que nós muitas vezes vacilamos e damos crédito a muitos assuntos que não faz parte de Deus. Eu tenho que cuidar na minha vida, é isso, aleluia. Digam graças a Deus. Paulo nos afirmou exatamente isso. Paulo estava preso também, que dá uma olhada para mim rapidinho aí, e Romanos também, Romanos, me parece que é Romanos. Vamos lá, nós achamos que é no 8 também. Paulo estava preso ali. Como é que estava Paulo? O Romanos 7, no versículo 21 em diante.
Paulo estava preso, amados. Paulo era um sacerdote, aliás, era um apóstolo, era um escolhido de Deus, era um apóstolo já, pregador da palavra de Deus. Jesus escolheu ele. Você já deve saber a história, quando ele ia indo para Damasco buscar os crentes para trazer preso. Jesus se apareceu para ele numa luz, ele acabou caindo do cavalo e ficando cego. Jesus chamou e escolheu ele pela qualidade que ele tinha. Quem é para nós no 21 em diante, para nós observar quem era Paulo e a forma que ele estava. Talvez você esteja numa situação desta. Talvez falo nesta noite para a pessoa que está sendo vítima desta situação. Mas Deus tem resposta para você. Consigo achar aí essa 7:21 em diante. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Aleluia! Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aleluia! Então é uma guerra constante, amados. Com que essa guerra? Repito de novo para você entender. Esta guerra, ela vem nos perturbando exatamente para nós acabar perdendo o pecado, o diabo, a carne e o mundo. E Paulo estava preso nesta situação. Preso, quem é que me libertará dessa terrível e cruel situação em que vivo? Analise Paulo, agora analisa o Laureci, analisa um de nós aqui, ó, cheio de imperfeições que nós somos, até o ponto que ele descobriu, revelou exatamente isso. Ele teve graça de Deus, que ele disse: Jesus Cristo me libertou de tudo isso, aleluia. Então Jesus está presente nesta noite para resolver o meu problema, o seu problema, mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a sua casa, a sua família. Ele quer trabalhar entre nós, meus amados. Faça com que Ele possa habitar na sua casa de dia e de noite, que a sua casa seja transformada em um pedacinho do céu, aleluia. Convida Ele de manhã quando você vai orar: Jesus faz parte da minha casa, entra nela, permaneça nela, faz dela exatamente um pedacinho do céu, porque muitas vezes é aqui que muitas coisas acontecem desagradáveis, desentendimento e tantas coisas acontecem. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, faça da minha casa a sua habitação, aleluia, para que nós possamos ter condições de força. Jesus libera uma pequena porção da sua graça, para que eu possa conviver nesse ambiente que muitas vezes é desagradável na minha vida, mas eu tenho que viver, mas só com a tua graça que eu posso viver nesse ambiente assim. Me dá força, me dá coragem, me dá ânimo. E Deus, por certo, vai resolver o seu problema, porque Ele é a pessoa que resolve todas as coisas, amém, amado? Ele pode resolver para mim e para você tudo isso. Ele é poderoso. Vamos um pouquinho mais à frente. Descobriu agora o que Paulo falou a respeito disso? Aleluia. Uma coisa eu descobri também, amados, pesquisando, tem que pesquisar, né? Que a unção, ela entra pela boca, amém, amados? E a igreja precisa despertar nesta área, de glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, pular da cadeira, dar um pulo, gritar, já correndo dentro, corra aqui glorificando a Deus. Importante é isso. O que a Bíblia nos fala? Vai lá rapidinho, vou lá nos Salmos para você ver como a Bíblia nos fala a respeito disso aqui, ó. Entra aí no Salmo de número 100. Que Davi nos fala a respeito disso. Cantem alegremente todos os povos da terra,
para louvar ao Senhor, obedeçam a Ele de coração alegre, venham à sua presença com música e canções. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Compreendam bem isto: o Senhor é Deus, Ele nos criou e pertencemos a Ele, somos as suas ovelhas, Ele é o nosso pastor. Agora preste atenção: entrem pelas portas do seu templo, cantando hinos de gratidão. No pátio de sua casa, cantem hinos de louvor, deem graças ao Senhor, louvem o seu nome, porque o Senhor é bom, o seu amor cuidadoso e leal é eterno, e sua fidelidade para conosco nunca acabará. Amém, amados? No pátio da sua casa, entre pelas portas da igreja glorificando. Se eu entrar glorificando ali, dando pulo e glorificando, o pastor está meio doido. Mas é bíblico: entre pelas portas da sua casa, cante no seu pátio, louvem a Deus lá. Entre pelas portas de seu templo, cantando hinos de gratidão, glorificando a Deus, porque a unção ela vem pela boca. Você aprende a glorificar a Deus, ninguém precisa dizer, irmão, digam amém. Aí todo mundo diz amém, digam glória a Deus. Não, isso aqui é espontaneidade nossa. É sentir que Deus está presente, Ele precisa ser louvado e adorado pela nossa própria expressão humana. Aleluia. Isso faz presente quando a igreja tem esse entendimento, glorificando a Deus de uma forma assim especial. Então vamos aprender isso, porque Deus é poderoso para nos abençoar. Amém, amados? Ele tem poder para nos dar a sua bênção, a sua graça. Por isso nós estamos aqui, para nós aprendermos alguma coisa a respeito disso. Uma pequena coisa, vai lá na frente, eu correndo rápido. Tu tem a perninha minha curta, mas corre rápido. Vai lá em Tiago, rapidinho, para nós observar alguma coisa que me faz eu meditar nessa parte aí, porque eu também sou um ser humano, você é um ser humano. Também muitas vezes você louva a Deus, glorifica a Deus, ou ora por pessoas, de repente com esse mesmo medo que você faz isso, você acaba acusando muitas pessoas. Em Tiago capítulo de número 3, versículo 9 e 10. Analise. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nosso semelhante, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Amém, amados? Agora analise, preste um pouquinho. Nós fizemos muitas campanhas quebra de maldições, e muitas pessoas vieram aqui e receberam bênção. Agora, como que se gera a maldição, amado? Com a mesma língua que eu estou louvando a Deus aqui, estou cantando, pregando, nós estamos pregando, e de repente a mesma língua eu estou amaldiçoando alguém, eu estou entrando em contenda com alguém, palavras ásperas com alguém, resposta áspera com alguém, magoando alguém com a mesma língua. Então esta língua que louva a Deus, ela gera maldição quando eu não tenho esse entendimento. Está entendendo? Posso ler na minha aqui? Sim, pode ler. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. O 11 fala: por acaso pode a mesma fonte jogar água doce e água amarga? Aleluia. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, e outras vezes ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. Então tudo isso se gera, eu tenho que parar para pensar, para ver, e assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Aleluia. Analise como é que se gera uma maldição. A bênção e a maldição ela vai se gerando, porque eu às vezes não estou entendendo essa realidade. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Amém, amados? Então eu preciso ter um cuidado
Igreja, somos batizados sim, Deus tem abençoado, tem nos perdoado, tem nos dado poder, mas temos que cuidar na nossa vida atual, humanamente falando, esse tipo de expressão. Quer ver uma coisa? Isso é fácil acontecer. A domingo, eu vou na casa da comadre do meu compadre, presta atenção, vou lá. Às vezes avisa, vem um aviso. A minha comadre e o compadre já tem um montão de coisinhas para me passar para mim. E ali vem conversa do irmão, conversa de outro, talvez da própria igreja. E eu estou ouvindo e muitas vezes concordando com isso. Eu tenho que cuidar até neste ponto como é que eu desenvolvo as minhas palavras. É claro, eu tenho que cuidar desse lado aí para cuidar como é que eu vou na casa do seu fulano lá. Vem surgir assunto daqui e dali. E lembrar que com essa mesma língua eu posso estar apoiando alguma coisa errada e ter que concordar com isso. Quantos assuntos surgem sobre isso aí? Eu tenho que ter esse cuidado na minha vida. Quanto mais eu cuidar, mais Deus vai me abençoar. Amém, amados? Está na minha natureza exatamente esses pontos que nós lemos aqui. Na minha natureza. E para nós vencer essa questão do coisa, lá em Tiago 4,7, a Bíblia nos fala que o Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois a Deus, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Amém, amados? Se nós entendemos esse versículo aqui, nós vamos entender também que ele não vai ter poder, que nos fala a palavra aqui, de nos atacar de qualquer maneira. Entendido? Não vai ter poder. Para aqui é o pecado, o diabo, a carne e o mundo, que centralizam no pensamento, na imaginação. São coisas sérias. Nós nem paramos para imaginar isso, para pensar ou nos deter, para planejar um pouquinho, ou seja, pensar um pouquinho a respeito disso aí. Na época, não sei se vocês, mas nós não fomos criados assim, nossa formação foi aquela. Falava de qualquer maneira, não media a palavra, não media nada, quer dizer, daquela maneira. Hoje a gente tem que cuidar um pouquinho mais. Amém, amados? Não que eu preciso obedecer para ser salvo. Falei esse dia, repito de novo. Na cruz do Calvário nós já fomos salvos. Amém, amados? Por isso nós obedecemos. Amém? Não vou fazer assim para poder ser salvo. Não, você já é salvo. Por isso temos que obedecer. Aleluia, diga graças a Deus. Deus tem vitória para você nesta noite. Pensa bem, cuida um pouquinho da sua vida, da sua naturalidade. Cuida um pouquinho de você. A forma que você levanta pela manhã, como você fala, com quem você fala, com quem você anda. Cuida, esse cuidado é nosso. E Deus vai provar que Ele é Deus, aleluia. Que Ele é o Senhor. Ele tem bênção para mim. Cuida como é que você trata o seu semelhante. Se você o magoa ou tenta pisar por